Quinto, utilizar canais de recrutamento eficazes. São os meios usados para divulgar vagas e atrair candidatos. Os mais comuns incluem LinkedIn, Indeed, sites especializados por setor, redes sociais, feiras de emprego, indicações de funcionários. A empresa deve sempre avaliar e ajustar os canais usados para garantir sua eficácia. Exemplo: o LinkedIn permite anunciar vagas, buscar candidatos, promover a marca empregadora e usar filtros para encontrar talentos qualificados. As técnicas de entrevista e avaliação são ferramentas utilizadas para obter informações sobre os candidatos a uma vaga, avaliar suas habilidades, experiências e motivações, e prever seu sucesso no cargo. O principal objetivo dessas técnicas é tomar decisões de contratação informadas e justas, alinhadas às necessidades e objetivos da organização. Técnicas de entrevista. Na gestão de recursos humanos, as entrevistas desempenham um papel fundamental na avaliação de competências e habilidades. Suas técnicas de aplicação são métodos usados para obter informações relevantes dos candidatos durante o processo seletivo. Algumas das técnicas mais comuns incluem entrevista comportamental, entrevista situacional, entrevista estruturada, entrevista não estruturada, entrevista semi-estruturada. Acompanhe-me para entender cada uma delas em detalhe. Entrevista comportamental. Foca no comportamento passado do candidato para prever seu desempenho futuro. São feitas perguntas sobre situações anteriores, ações tomadas e resultados obtidos, com o objetivo de entender como o candidato lidou com desafios no passado. Esse método oferece uma visão mais clara sobre as competências e habilidades do candidato, facilitando decisões de contratação mais assertivas. Entrevista situacional. Durante a entrevista, são apresentados ao candidato cenários hipotéticos relacionados ao cargo, e ele deve descrever como lidaria com cada situação. Essa técnica permite ao entrevistador avaliar as habilidades do candidato para tomar decisões, resolver problemas, trabalhar em equipe e se adaptar a diferentes circunstâncias no ambiente de trabalho. Além disso, fornece informações sobre a capacidade do candidato de aplicar seus conhecimentos e experiências em situações reais do contexto profissional. Entrevista estruturada. Consiste em um conjunto de perguntas padronizadas e previamente definidas, aplicadas a todos os candidatos. Essas perguntas são elaboradas para avaliar aspectos específicos relacionados à vaga, como habilidades técnicas, experiências anteriores, competências e alinhamento com a cultura organizacional. Durante essa entrevista, segue-se um roteiro fixo para garantir consistência e objetividade na avaliação, permitindo uma comparação mais justa entre os candidatos e facilitando decisões baseadas em critérios claros e específicos. Entrevista não estruturada. Nesse tipo de entrevista, o entrevistador não segue um conjunto predeterminado de perguntas. Em vez disso, a conversa se desenvolve de forma mais livre e flexível, permitindo que o entrevistador explore diferentes temas conforme as respostas do entrevistado. Essa abordagem busca obter informações mais detalhadas e profundas sobre a personalidade, experiência e habilidades do candidato, promovendo uma interação mais natural e aberta. Entrevista semi-estruturada. Nesse formato, o entrevistador segue um roteiro com perguntas principais predefinidas, mas também tem liberdade para formular perguntas adicionais ou explorar temas específicos, dependendo das respostas do candidato. Isso permite uma avaliação mais aprofundada, adaptada às necessidades de cada entrevista. Oferece um equilíbrio entre padronização e flexibilidade, resultando em uma avaliação mais completa e precisa dos candidatos. Vejamos agora como técnicas adicionais de avaliação, como testes psicométricos, enriquecem esse processo e fornecem informações objetivas para a tomada de decisões mais acertadas. Os testes psicométricos são avaliações elaboradas cientificamente para medir dimensões psicológicas e comportamentais, como aptidões, habilidades cognitivas, personalidade, valores e competências relacionadas ao cargo. Seu propósito é fornecer informações objetivas e padronizadas que ajudem os empregadores a tomar decisões mais acertadas sobre a adequação dos candidatos a uma determinada função. Os testes psicométricos incluem uma ampla variedade de tipos, entre eles, teste psicométrico de inteligência, teste psicométrico de aptidões e habilidades,
Teste psicométrico de personalidade. Teste psicométrico de valores. Acompanhe comigo e veja o que cada um deles avalia. Teste psicométrico de inteligência. Avaliam capacidades cognitivas como raciocínio lógico, compreensão verbal, resolução de problemas e memória. Esses testes fornecem uma estimativa do quociente de inteligência, QI, sendo úteis para avaliar a capacidade de uma pessoa de lidar com desafios intelectuais, tanto no trabalho quanto na vida cotidiana. Vejamos alguns exemplos. Teste de Raven. Avalia a lógica e a capacidade de observação por meio da resolução de problemas não verbais. Pode ser aplicado individualmente ou em grupo. O candidato deve identificar o padrão de figuras geométricas incompletas e escolher a alternativa correta para completar a sequência. Teste de Thurman-Merrill. Um dos testes mais comuns para medir o QI, especialmente para cargos administrativos, de supervisão ou coordenação. Aplica-se individualmente e consiste em perguntas que avaliam habilidades verbais, numéricas e de raciocínio abstrato. Os resultados são comparados com padrões normativos para identificar o nível intelectual do candidato. Teste psicométrico de aptidões e habilidades. Avaliam as habilidades e competências relacionadas ao ambiente de trabalho. O objetivo é identificar padrões de comportamento que indiquem o potencial do candidato para atuar de forma eficaz em funções profissionais. Vamos dar uma olhada nos dois testes mais notáveis. Teste de Clear avalia a capacidade de lidar com situações estressantes no ambiente de trabalho e o desempenho sob pressão. O candidato é exposto a cenários desafiadores e deve demonstrar como reagiria nessas condições. As respostas indicam sua habilidade de gerenciar o estresse e manter a eficácia sob pressão. Teste de Moss avalia a adaptabilidade social da pessoa com o objetivo de prever seu comportamento em ambientes profissionais. O candidato é apresentado a situações sociais ou de trabalho simuladas e avaliado quanto à sua capacidade de se adaptar e interagir de forma eficaz com os outros. Teste psicométrico de personalidade. São avaliações projetadas para medir diversos aspectos da personalidade de um indivíduo, como seus traços, características e comportamentos. Esses testes são elaborados para identificar padrões consistentes na maneira como uma pessoa pensa, sente e se comporta em diferentes situações. Vejamos alguns exemplos desse tipo de teste. Exemplos. Os 5 grandes, também conhecidos como os 5 fatores da personalidade, são aplicados por meio de questionários que avaliam a personalidade dos indivíduos em relação aos 5 principais traços: abertura a novas experiências, consciência, extroversão, amabilidade e estabilidade emocional. Os participantes respondem a uma série de perguntas projetadas para medir suas características em cada um desses traços, o que proporciona uma visão geral de sua personalidade. 16PF avalia 16 traços de personalidade que variam em cada indivíduo. É aplicado por meio de um questionário com 170 perguntas projetadas para avaliar 16 traços de personalidade em diferentes proporções. Os participantes respondem a perguntas sobre suas preferências, comportamentos e atitudes em uma variedade de situações laborais e pessoais. As respostas são analisadas para determinar a intensidade de cada traço no indivíduo, o que fornece informações detalhadas sobre sua personalidade. OPQ 32, SHL. É outro instrumento comumente utilizado. Analisa como os traços de personalidade impactam no desempenho laboral, por meio de 104 perguntas que avaliam 32 características. Este teste exige que os participantes escolham as opções que melhor e pior refletem sua personalidade. SJT, Situational Judgment Test, avalia como os indivíduos respondem a situações laborais
e sua capacidade para resolver problemas no ambiente de trabalho. É aplicado apresentando aos participantes uma série de cenários ou situações laborais comuns. Depois, eles devem escolher a melhor opção de resposta entre várias alternativas fornecidas. Essas respostas ajudam a avaliar a capacidade do indivíduo para tomar decisões eficazes e resolver problemas em um ambiente laboral específico. Teste psicométrico de valores. Avaliam as crenças, princípios e motivações de um indivíduo no âmbito laboral. Esses testes buscam identificar os valores fundamentais de uma pessoa e como eles se alinham com a cultura e os objetivos da organização. Vejamos um exemplo. Questionário de valores de Schwartz. Avalia os valores pessoais dos indivíduos, utilizando uma série de perguntas que exploram diferentes dimensões, como a autonomia, a conformidade, a benevolência e a realização pessoal. Fornece uma compreensão mais profunda dos valores pessoais dos participantes. Além dos testes psicométricos, existem outras técnicas que fornecem informações valiosas sobre o comportamento de um candidato em situações específicas, sua experiência anterior e sua reputação profissional. A seguir, exploraremos algumas dessas ferramentas que enriquecem ainda mais o processo de avaliação. Exercícios de simulação são atividades elaboradas para colocar os candidatos em situações semelhantes às do cargo, como simulações de papéis, role-playing ou estudos de caso. Permitem avaliar como aplicam habilidades e conhecimentos em contextos específicos do ambiente de trabalho, oferecendo uma visão precisa de sua adequação ao cargo. Avaliação de desempenho passado. Consiste em revisar o histórico profissional e as conquistas anteriores dos candidatos. Isso fornece informações sobre seu desempenho em funções anteriores, habilidades demonstradas e contribuições para equipes ou projetos. Ajuda os recrutadores a avaliar a experiência e competências relevantes para a vaga atual. Avaliações de referências. Consiste em contatar pessoas que já trabalharam com o candidato anteriormente, como ex-empregadores ou colegas, para obter informações sobre seu desempenho, habilidades e comportamento no ambiente de trabalho. Essas referências oferecem uma perspectiva externa e podem validar as informações fornecidas pelo candidato durante o processo seletivo. A Apple emprega um processo seletivo rigoroso que inclui múltiplas rodadas de entrevistas exaustivas, avaliações práticas para medir habilidades técnicas e de resolução de problemas, solicitação de referências para avaliar o desempenho anterior e, em alguns casos, testes psicométricos para avaliar a personalidade e as habilidades cognitivas. Essas técnicas ajudam a Apple a identificar e contratar talentos excepcionais que se alinhem à sua cultura organizacional e às exigências do cargo. Tenha em mente que as técnicas de entrevista e avaliação são essenciais na seleção de talentos, permitindo que os recrutadores compreendam as habilidades e competências dos candidatos. Agora, eu proponho o seguinte exercício. Imagine que você é o líder de recursos humanos e precisa selecionar um novo candidato para o departamento de marketing, especificamente para o cargo de Community Manager. Prepare uma entrevista para esse candidato. Quais técnicas de avaliação você utilizaria? Compartilhe seus resultados e opiniões na seção de comentários deste vídeo. Não se esqueça de aplicar tudo o que aprendeu. Nos vemos na próxima aula do curso de Recursos Humanos, aqui na Edutim Academy.